Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amado, amada. Que bom nós nos encontrarmos mais uma vez para o nosso encontro de oração, encontro de fraternidade. E é muito bom quando nós estamos reunidos para que, partilhando a palavra, possamos também assim deixá-la entrar em nós e nós possamos vivê-la cada dia da nossa vida. A nossa experiência com o Senhor nos leva também a uma experiência com o nosso próximo. É o Senhor que nos convida a estarmos sempre juntos. Nós vamos meditar, contemplar nesta semana o Evangelho de São Mateus. Vamos ver o que a liturgia de hoje nos traz para experimentarmos a experiência com o Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus, capítulo 8, versículo de 18 a 22. Você que tem a sua Bíblia, reze conosco. Mateus, capítulo 8, versículo de 18 a 22. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde queres que tu vá. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Um outro discípulo disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, este Evangelho de Mateus vem nos apresentando duas vocações e duas respostas. À primeira vista, elas parecem duras. Parece que Jesus está sendo duro com eles. Mas quando contemplamos mais profundamente, nós vamos perceber que Cristo está revelando o verdadeiro preço e a verdadeira beleza do discipulado. Então, o texto começa dizendo: ao ver as multidões, Jesus manda passar para outra margem. Ou seja, essa expressão possui um significado espiritual muito rico para nós. Ou seja, na Bíblia, passar para outra margem significa deixar a segurança do conhecido para entrar no terreno da confiança em Deus. A vida cristã, ou seja, é sempre uma travessia. Não é permanecer onde estamos, mas permitir que Cristo nos conduza a um horizonte novo. Olha que belíssimo isso. E é nesse contexto que aparece um mestre da lei. E aí ele fala para Jesus: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Olha que bonito. Tem até uma música que o Frei Gilson canta. Eu seguirei aonde fores, Senhor. Eu seguirei. E a resposta até parece generosa. No entanto, Jesus percebe que o seu entusiasmo ainda não conhecia as exigências da missão.
Às vezes nós estamos tão entusiasmados, queremos ir, mas aí quando vem as exigências, opa, será? Né? Por isso Jesus responde para eles, olha, as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus não está exaltando a pobreza por si mesma, mas ele revela que o discípulo não pode colocar sua segurança nas coisas materiais. É o que Jesus nos diz. E é interessante, vamos ver o que nos diz os santos padres da igreja, né? São João Crisóstomo comenta que Cristo não rejeita aquele homem, mas quer purificar suas intenções. Muitos desejam seguir Jesus, enquanto isso não exige renúncias. Quando aparece a cruz, os sacrifícios ou a incompreensão, o entusiasmo desaparece. Né? Também hoje, nós corremos esse risco. É fácil seguir Jesus quando tudo vai bem. É fácil rezar quando recebemos a graça. É fácil participar da igreja quando isso não exige mudança de vida. O verdadeiro discípulo, porém, permanece fiel também nas noites da fé, nas perseguições e nas provações. Então veja que seguir Jesus não é simplesmente, eu vou seguir, mas exige uma renúncia, exige um caminho de conversão. A pobreza de Cristo revela ainda outra verdade. E isso vai nos afirmar São Leomagno, quando ele diz: aquele que é Senhor do universo fez-se pobre para enriquecer-nos com sua graça. O Filho eterno de Deus escolheu não possuir uma morada fixa para ensinar que a nossa verdadeira pátria não é este mundo. E aqui nós podemos recordar, na verdade, aquele povo que fugiu do Egito para a terra prometida. Eles saíram de sua terra para a terra prometida. A gente não tem essa morada, não é aqui, mas é no céu. Então, depois vem outra pessoa e diz: Senhor, permite-me que primeiro vá sepultar o meu pai. À primeira vista, a resposta de Jesus parece até desumana. Segue-me. Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Mas é importante compreender, né, o que Jesus quer nos dizer com isso. Provavelmente o pai deste homem ainda não havia morrido. Na cultura judaica, essa expressão significava: deixa-me primeiro cumprir as minhas obrigações familiares, depois eu seguirei você. Vou fazer minhas tarefas aqui. Ou seja, o discípulo queria seguir, queria estar perto, mas apenas depois, mais tarde. E Santo Agostinho, ele vai nos dizer, né, que esse primeiro revela um coração dividido. Não era uma recusa definitiva, mas um adiantamento da resposta. Pode ser depois, mais tarde. E o dizer não para Deus, mas dizer ainda não. Depois eu me converto. Depois eu rezo. Depois eu perdoo. Depois eu volto para a igreja. Depois. E aí vem o depois. Depois eu tiro um tempo a Deus. Agora não tenho tempo, mas depois eu vejo um tempo de oração. A gente vai procrastinando, né? Depois. Quando você vê a imagem de Santo Expedito, ele está pisando num corvo, né? E ele está com a cruz na mão. E na cruz está escrito Ode. E o corvo está com algo na boca, no bico, dizendo cras. O corvo dizendo amanhã, Expedito. Expedito falando, não, é hoje. A conversão é hoje, a mudança é hoje. O amanhã é incerto.
né? Então o Evangelho nos lembra que o reino de Deus sempre acontece no tempo presente. Muitas vezes nós falamos assim, vou esperar o tempo de Deus. Estou esperando o tempo de Deus. É hoje, é agora. Depois ele é incerto. O chamado de Cristo exige uma resposta hoje, imediata. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2232, a nos dizer: os vínculos familiares são importantes, mas não absolutos. O chamado de Cristo tem prioridade sobre qualquer outro compromisso, porque Ele é o Senhor da vida. Isso não significa desprezar a família, não é isso. Ao contrário, Jesus santificou a vida familiar, mas significa reconhecer que Deus ocupa sempre o primeiro lugar. Somente quando Ele está no centro, todos os demais relacionamentos encontram seu verdadeiro equilíbrio. Então, os padres da igreja às vezes nos falando justamente isso, né? Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Deixa que os mortos. Eles dão sentido espiritual para essa frase. Deixa que os mortos desçam mortos. Santo Hilário, ele vai explicar que os mortos são aqueles que ainda não receberam a vida da graça. Quem encontrou Cristo já começou a vida nova e não pode viver apenas segundo critérios do mundo. É verdade? Isso é bonito isso. E o Concílio Vaticano II, na Constituição da Lumen Gentium, lá no número 40, a nos dizer que todos os batizados são chamados à santidade. Todos os batizados são chamados à santidade, cada um segundo a sua vocação. Esse chamado exige colocar Cristo acima de qualquer outro bem. Porque não os demais bens sejam maus. Não é isso. Mas é porque somente Ele é supremo bem. Super bem. O bem. Cristo é o bem. O bem maior. A sua essência é sempre o bem. Você compreende? Então, este evangelho fala especialmente do nosso tempo, do tempo de hoje. Não é lá atrás, é hoje. Vivemos em uma cultura que evita compromissos definitivos, pessoas que desejam seguir, mas sem renunciar ao pecado. E eu costumo dizer que muitas vezes nós temos até aqueles pecados de estimação que a gente vai carregando e não quer se livrar. Quero o evangelho, mas sem uma conversão. Eu tenho que adaptar o evangelho à minha realidade, à minha vida. O evangelho tem que se moldar a mim. Querem a paz, mas sem carregar a cruz. Cristo, porém, não promete uma vida confortável, mas promete uma vida plena. Quer me seguir? Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz. Para que depois você possa viver essa vida plena, essa plenitude. E o Papa Bento XVI, ele dizia uma frase que resume perfeitamente este evangelho. O Papa Bento XVI dizia: quem deixar Cristo entrar na própria vida não perde nada, absolutamente nada do que torna a vida livre, bela e grande. Ou seja, mais uma vez, quem deixa Cristo entrar na própria vida não perde nada, absolutamente nada do que torna a vida leve, bela e grande. Ao contrário, é em Cristo que tudo encontra o verdadeiro sentido. Amado, amada, hoje o Senhor continua passando, por nossa vida, as nossas casas, a nossa família, e repetindo uma única frase: segue-me.
É o convite que Ele faz para você, faz para mim. Segue-me. Talvez Ele esteja chamando alguém para uma vocação específica, né? Talvez esteja convidando uma família a rezar mais. Talvez esteja pedindo o perdão de uma mágoa antiga. Talvez esteja chamando alguém de volta ao sacramento da reconciliação. A pergunta não é se Jesus continua chamando. Ele continua. A verdadeira pergunta é: o que ainda estou colocando antes de Cristo? Segue-me. Segue-me. É o convite que o Senhor faz para mim e para você. E nós, de fato, temos seguido esses passos de Jesus? Quantas vezes a gente coloca empecilhos, coloca dificuldades, na verdade? E essa liturgia do Evangelho de São Mateus, né, nos coloca neste encontro. O que eu estou colocando na frente deste chamado que Jesus nos faz? Faz para mim, faz para você. Cada Eucaristia que celebramos, cada Eucaristia que nós participamos, é um convite que o Senhor nos faz. Segue-me, segue-me. Então, amado, amada, você que reza conosco, faça essa reflexão na sua vida. Eu tenho seguido os passos do Senhor? Eu tenho seguido o caminho que o Senhor tem me convidado? Ou eu tenho encontrado dificuldade para seguir os passos de Jesus? Que este encontro, que essa catequese ajude a mim, ajude a você também a nos colocarmos de prontidão para ouvir o chamado do Senhor. Segue-me e se colocar a serviço. Aonde quer que nós estejamos, nós somos convidados a seguir os passos de Jesus. Que Ele abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo.